Olá, olá, seja muito bem-vindo a Mais Música, o nosso programa musical aqui da IPP-TV. Eu sou o Fábio Sampaio e você é nosso convidado para esse bate-papo e muita música e assuntos muito interessantes que a gente vai ter hoje no nosso programa. Temos uma dupla de convidados muito especial, músicos incríveis, amigos, gente muito bacana. Eu quero que vocês conheçam e dêem as boas-vindas aos queridos do Projeto Sola, Guilherme e Amarindo. Guilherme, Andrade, sejam bem-vindos ao Mais Música. E se você nunca ouviu falar do Projeto Sola, eu acho um absurdo que você nunca tenha ouvido falar, mas se você nunca ouviu falar, cuida desse VT aí que a Lídia preparou, vai estar muito legal. Sola é um projeto musical de dois amigos que, além de terem o nome Guilherme em comum, também são apaixonados por teologia e folk music. Ambos trabalham com músicas autorais, que edificam a igreja e glorificam a Cristo. Foi no dia a dia entre as suas comunidades que perceberam a necessidade de uma música cristã esteticamente bela, teologicamente ortodoxa e didática para a igreja. Desde então, decidiram se unir para compor canções confessionais. As 5 solas da Reforma Protestante serviram como norte para esta produção artística, sempre procurando ter uma reverência com a tradição reformada e marcar uma presença fiel na cultura vigente. Projeto Sola, queridos, é um prazer ter vocês aqui com a gente, uma alegria que deu certo, a gente conseguiu fazer isso acontecer, vocês estão com uma agenda lotada de coisas, eu acho que é a banda que mais produz no Brasil. E é muito legal mesmo. Mas pra gente começar, indo direto ao ponto, primeira pergunta que você já deve ter respondido diversas vezes. Como começou o Projeto Sola? Qual versão você quer? A verdadeira. A estendida ou a compacta? Não, acho que foi assim, lá pelos idos de 2014, 2015, assim, a gente se conheceu. O Andrade tinha a banda dele, com as músicas dele, o projeto dele, e eu tinha a minha. E a gente foi tocar num mesmo festival. Foi em Guaratinguetá, inclusive. Eu sou de Campinas, eu morei em Valinhos, então eu sou interior ali, perto de São Paulo. O Andrade morava na época em Minas, né? E aí a gente se conheceu ali. Disso acho que a gente começou a conversar bastante, algumas músicas não encaixavam exatamente nesses 2 espaços de trabalhos que a gente já tinha, e a gente decidiu formar o Sola, né? Gravar principalmente 2 canções no começo, né? Era Redenção e Isaías 53, né? E aí eu convidei o Yama para ir para minha casa, lá em Minas. Eu tinha um estudinho assim, um home, né, na minha casa. E aí ele foi para lá e a gente gravou esse primeiro EP. Aí chegou lá, ele tinha mais músicas, ele me mostrou, eu gostei. Eu tinha algumas outras também. Aí a gente decidiu gravar um EP de 5 faixas. Aí em 3 dias ali rapidinho a gente captou tudo, gravamos o disco. E aí a gente decidiu soltar assim para os nossos amigos de forma bem informal, assim. Tipo, não tinha plataforma digital, não tinha nada disso. A gente colocou num link assim, né, baixem aí, amigos. Baixa aí, a gente galera. colocou no Tudo Facebook, gratuito e tal. mandou para as pessoas que a gente conhecia, os nossos amigos, as igrejas locais que a gente sem participava. pretensão nenhuma, assim. Era isso, a gente nem intencionava em colocar no universo digital de streaming, né? Spotify, não tinha Apple na época, mas Deezer, essas coisas, a gente não tinha pensado em colocar. E aí na primeira semana a gente viu lá que teve 5 mil downloads, né? E eu acho que eu fui um dos que baixou, hein? Ah, é? Na primeira semana? Me mandou, não sei se foi na primeira, mas eu acho que eu baixei. Talvez sim. Também. Se baixou aí só na primeira... o link alguma vez, você tá me aí. devendo R$10 no CD, então. Depois a gente conversa, depois a gente bate um papo ali. Não, e aí o que aconteceu foi que a gente teve 5 mil downloads na primeira semana e um convite para tocar num festival, que era o Rock no Vale na época. Aí a gente... Isso, 2015. Aí eu falei... Que foi o que a gente tocou também. Foi, exato. Aí eu aceitei o convite, falei, tá tudo bem. Aí depois que eu desliguei o telefone, eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou tocar isso? Porque não tinha uma banda, não tinha um projeto, não tinha nada. Era só um disco que a gente gravou, assim, bem na diversão. Exato. Bem informal, uma coisa pra nós, pras nossas igrejas locais, pros nossos amigos. A gente tinha pensado nas músicas, não uma apresentação ao vivo. Aí eu falei, eita, então a gente vai precisar executar isso ao vivo. Foi aí que a gente começou a conceber a ideia e tal, de como seria. Aí
que veio a ideia de tocar o bumbo e o pandeiro, aquela coisa toda, tipo, tentamos fazer o máximo possível com a mínima estrutura possível. E daí começou o solo. E o interessante é que você sempre foi produtor, né? Sim. Então, vocês juntaram uma ideia lado B, assim, de vocês, vamos fazer alguma coisa. Experimental total. Experimental total. E já a estética, como é que vocês escolheram ir por aquele caminho da sonoridade neofolk? Isso foi uma coisa pensada ou foi uma solução que vocês acharam para que fosse uma coisa mais rápida? Como é que foi isso? Acho que são dois fatores, né? São dois fatores. O primeiro, mais conceitual, assim, que eu vou deixar o Gui falar depois desse fator. E o fator mais técnico, assim, que foi um lance de preferência, sabe? Eu tava ouvindo muito na época Mumford & Sons, Of Monsters and Men, The Lumineers, essa vibe, assim. E eu queria fazer alguma coisa parecida com isso, sabe? Eu queria experimentar, eu acho que eu consigo tocar isso, eu quero fazer isso. Então foi muito um lance de preferência, assim, musical, e era uma coisa que também tinha o quê da novidade, né? Não tinha assim aqui no Brasil, pelo menos eu não me recordo de gente que fazia esse tipo de som especificamente, nem dentro nem fora da igreja, pelo menos eu não conhecia, assim. E a gente decidiu arriscar, entendeu? E era bem arriscado, porque ninguém estava acostumado, assim, com violão, bumbo, pandeiro, bandolim, gaita, ninguém estava acostumado a ouvir uma música feita, assim, de forma bem enxuta, né, com poucos elementos. Esses dias, inclusive, só um dado engraçado, você que é produtor também, esses dias eu abri a sessão de Redenção, que foi a primeira música. Cara, tem 13 trilhas. Sensacional. 13 Só trilhas. isso. Tem 13 canais. Cara, sei lá, as músicas de hoje a gente faz música mais de 100, 180, 200 trilhas, dobra aí, não sei o que e tal. Cara, tem 13 trilhas. Tem um violão, tem um mandolim, e tudo tocado, captado ao vivo, assim. Então, bem engraçado isso, né? E então tem essa questão técnica. E aí a gente também escolheu isso intencionalmente para uma questão conceitual, né? Eu acho que as composições elas pediram muito o próprio estilo musical, né? O folk vem uma música popular, uma música que é um canto de um povo, tem toda essa concepção de ser uma música celebrativa, que traz a contar histórias e tudo mais. As letras dessas 5 canções do primeiro tinham muito a ver com isso. Então, a estética musical, que a gente já gostava, que tudo isso que o Gui falou, com o conceito do folk, ajudou ainda mais a afirmar o conceito da teologia reformada. Que era algo que nós dois somos reformados, nós dois viemos de tradição reformada, a gente somos pastores e teólogos, né? A gente gosta disso e acredita muito no poder pedagógico da canção. Então todo esse bolo acabou corroborando, fazendo com que a gente compreendesse, assim, esse caminho aqui, ele já está casando, sabe? Tanto a parte estética quanto a parte conceitual, a proposta de músicas voltadas para servir a igreja, né? Tanto o mote que a gente tem frisado desde o começo do Solo o Solo ele quer glorificar a Cristo e edificar a igreja. Então, esse mote com a parte estética, com a parte conceitual das músicas, as letras e tudo isso o jeito que a gente se porta e apresenta, vai tudo na mesma direção. Então acho que nada que faça mais sentido agora do que a gente ouvir uma canção desse primeiro projeto. Qual vai ser a música que vocês vão cantar pra gente? Vamos cantar Redenção, né? Que foi a primeira canção assim, que a gente gravou. É a primeira canção do primeiro disco do Solo. Assim. Então vamos cantar ela. Pode ser? Então, Redenção, Projeto Solo. Estou aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já
nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. A esperança retornou, graça e paz nos revelou. Essa canção é incrível, eu acho fantástico como coisas que começam de uma forma tão, assim, despretensiosa pode crescer de uma maneira tão fantástica. A gente tem um quadro aqui no nosso programa que eu gosto demais, que a gente fala sobre a história de hinos. Nós cantamos hinos na nossa igreja, é comum você crescer ouvindo clássicos do cancioneiro evangélico e não conhece a história por trás daquela canção. Então eu quero convidar você agora a prestar atenção, a gente vai falar sobre um hino que certamente você já ouviu, Mais Perto Quero Estar, se liga agora no VT. perto
Essa canção foi escrita há 174 anos, em novembro de 1840, por uma jovem senhora inglesa chamada Sarah Flower Adams, que morreu de tuberculose 8 anos depois. Sarah era cristã e profunda estudiosa da Bíblia. Lendo o relato de Gênesis, capítulo 28, Sarah se impressionou com a narração do sonho de Jacó, com uma grande escada que alcançava o céu e anjos que subiam e desciam por ela. Tal passagem inspirou Sarah a escrever o texto que mais tarde se tornaria a letra da canção universalmente conhecida como Mais Perto Quero Estar. Em 1856, cristãos britânicos que atravessavam o Atlântico levaram a letra e foi parar nas mãos de um bancário e regente do coro chamado Lowell Mason, que compôs a linda e singela melodia da canção. E embora essa canção seja muito conhecida pelos cristãos, no ano de 1997, a indústria cinematográfica de Hollywood criou uma cena no filme Titanic, onde a melodia dessa música impactou milhões de pessoas em todo o mundo. No momento em que o navio começa a afundar, em meio ao grande pânico, o líder da orquestra do Titanic, entre os gritos de desespero dos passageiros, começou a tocar em seu violino a canção Mais Perto Quero Estar e foi imediatamente acompanhado pelos demais músicos da orquestra. Talvez naquela hora muitos poderiam não conhecer a canção, mas a melodia pode ter soado como conforto e esperança para quem estava apenas a um passo da morte certa e assustadora. Mais perto quero estar. É curioso quando a gente conhece um pouco mais do background, a história por trás de uma canção que a gente já conhece há tanto tempo e percebe, por exemplo, que foi um hino onde uma pessoa escreveu a letra, o poema, a oração e tempos depois uma outra pessoa colocou melodia, colocou harmonia e transformou ela numa canção que se tornou tão icônica, né, dentro do nosso contexto evangélico. E eu queria trazer esse tema para a nossa conversa, porque antigamente era muito comum, e a gente estava conversando aqui antes, o Yamarino estava falando, que era muito comum os cristãos, né, os membros das igrejas, escreverem suas orações, suas reflexões, sei lá, os seus estudos, né? E aquilo de certa forma se divulgava, né? Era passado adiante. E muitos hinos surgiram a partir disso, né? E aí a gente tem uma banda que é uma dupla, né? Onde eu não sei exatamente como é que é a forma, o processo composicional de vocês. Eu não sei se a música já chega pronta, ou se um escreve uma letra, o outro põe música. Como é que é esse processo com vocês dois? Cada música é de um jeito, né? A gente não tem um formato fixo de composição. Às vezes eu já levo a música com letra e música, a melodia. Às vezes o Yamarino já traz a canção também com letra e melodia. Às vezes é uma ideia de melodia, a gente escreve a letra juntos. Às vezes tem a letra... Um riff, só uma parte. Olha, o que vocês acham disso? Já aconteceu isso. Faz um riff e a gente precisa... vamos fazer uma música a partir disso, né? Agora, o que é certo é que nos trabalhos anteriores, a coisa era mais separada, né? Eu tinha as minhas canções, você tinha as suas. Né? Eu acho que até agora, 500 foi assim. Agora, no trabalho novo, isso já ficou muito bem mais... ficou mais mesclado, assim. Foi uma experiência ótima. Então, a gente... compôs várias canções juntos, né? E também várias canções que a gente terminou só, né? E é legal o processo de lapidação das canções, né? Às vezes quando você vem o compositor solitário, sozinho, ele pode fazer uma canção incrível, óbvio. Acho que várias canções do solo, que são só do Andrade ou só minha, a gente tem o seu valor, a gente gosta muito. Mas o processo, acho que de composição, principalmente de Êxodo pra frente, né? Todas as músicas do Homem Litúrgico, a lapidação dela foi essencial para ela se tornar o que ela se tornou. Tanto na composição da música mesmo, quanto também depois no processo de gravação, pós-produção e tudo mais. E vocês falaram agora do Homem Litúrgico. E eu queria trazer um pouco para a nossa conversa essas concepções que vocês trouxeram para o projeto de vocês, que construíram essa linha do tempo, essa cronologia musical de vocês. Né? O primeiro disco de 2015... É o volume 1. O volume 1.
né, ele nasce de um experimento de vocês dois, né, vamos chamar assim, chega a ser leviano dizer isso, mas nasce de uma brincadeira, nasce de um... Foi uma conspiração divina. Nasce de algo não pretensioso. E aí a gente tem o segundo disco, que foi em... Aí, depois do EP Teve um do EP, volume 1, né? a gente lançou um single em 2016, que foi o Davi do Melhor. Aí, em 2017, em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante, a gente lançou o 500, que era um disco com 12 faixas, 10 faixas. 10 faixas. E aí, depois disso... Foi Gênesis. Porque pensa assim, a gente lançou o 500, no próximo ano a gente já estava começando a pensar um pouco nessa questão das estações litúrgicas, de dar valor às épocas e escrever músicas próprias para cada época do ano, de acordo com o calendário cristão, né? E a primeira, antes do álbum Homem Litúrgico, foi Gênesis, que era uma música de Natal que a gente queria lançar já há muito tempo, assim. Foi em 2018. E aí, em 2019, como a gente lançou Gênesis em 2018, a gente já começou com o Êxodo em 2019, que é a primeira faixa do Homem Litúrgico. Então, o Gênesis é uma música do Homem Litúrgico. É um protótipo. Exatamente. Foi uma experiência. Assim. E aí, em 2019, começamos a lançar o Homem Litúrgico. Foi um disco que a gente lançou as faixas separadas, né, em singles. Então, a gente lançou 12 canções em 12 meses. Então, foi de abril de 2019 a março de 2020. Esse foi o ano. Esse ano, então, foi o ano que vocês terminaram esse projeto. Eu queria voltar um pouquinho na cronologia. Então, quando vocês lançaram o volume 1, como vocês falaram antes, não era um projeto assim para vocês viajarem, não era uma banda inicialmente. Em que momento que a chave virou? Eu acho que esse festival que a gente falou, o Rock no Vale, obrigou a gente a falar, não, agora a gente tem que fazer uma apresentação ao vivo. E aí, durante muito tempo, nos primeiros 2 anos pelo menos, a gente tentou sabotar as viagens. Eu não gostava de viajar, eu não gostava de sair de casa, deixar a família, deixar a igreja local, viajar para longe. E esses primeiros 2 anos foi bem difícil assim pra Porque gente. é um ônus, né? Sem dúvida. Perder aniversário de filho. Não se engane. Esse negócio de artista de banda viajar, velho, não tem glamour. A gente sofre pra caramba, a gente sai de casa, a família fica sozinha, os filhos ficam sozinhos. É um investimento não só nosso, mas das exatamente. famílias, né? O pessoal acha que é festa. Não, eles vêm de boa. Não é, cara. Tem um custo, além dos custos saúde financeiros. física, Exatamente. saúde emocional. Noite sem muito dormir, desgastante. a semana, se você tem um outro trabalho que não esse, a semana é um caos, assim. Mas acho que demorou um pouco pra gente virar a chave, mas o que foi virando a chave foi a gente conseguir enxergar a importância que as canções elas começaram a ter na vida das pessoas. Um testemunho que a gente ouvia numa agenda que a gente ia meio assim contrariado, pessoas que iam conversando com a gente, mandavam mensagens, histórias que a gente sabia de gente que estava, eu tô num processo de vida muito difícil, eu tô tentando um suicídio, de repente uma música vem, escuta Redenção, Isaías 53 ou Confiança, e aquilo transforma a vida da pessoa e Deus usa aquilo. Então aí acho que na nossa cabeça, tanto minha quanto da Andrade, a coisa foi mudando. Assim. Cara, é importante a gente visitar as igrejas, é importante a gente aceitar as agendas, e principalmente pra mim foi algo muito impactante. Foi um senso de vocação mesmo. Assim, não é isso. A gente não conseguirá viver se a gente não cumprir essa missão. Então, quando chegou o single que vocês lançaram, antes do segundo álbum, vocês já estavam convictos ali? Sim, ali já foi um manifesto de que a coisa vai pra frente. Nós lançamos esse single já com o intuito de não, agora há uma carreira aqui. A gente precisa lançar coisas. Dar sequência ao que a gente começou. Né? Inclusive no lançamento do Davi do Melhor, a gente gravou o Davi do Melhor, mas a gente estava já tentando elaborar as músicas que entrariam no 500. Tava planejando isso. O que no começo isso não era claro, tanto que a ideia de lançar o volume 1 era só uma questão de celebrar a tradição reformada e tal, dentro da música. Então eram 5 canções que faziam referência aos 5 solos, por isso que o nome Projeto, que era um projeto musical, que era só aquele projeto. Então não tinha ideia de ficar, de perpetuar isso, né? E agora a gente não consegue mais parar. Então acho que é um bom momento pra gente tocar uma canção também. O que vocês gostariam de tocar pra gente agora? A
gente vai tocar uma canção que é do disco 500, que se chama 23. Então fique aí com 23 do Projeto Sola. O Senhor é o meu pastor e eu sei que nada irá me faltar. Em campos bons me faz deitar, por águas calmas me levará. Os meus pés fazes andar na estrada da retidão. Se do caminho eu desviar, o teu castigo me consolará. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. No vale ter que passar, não temerei, pois sei que perto está. E se a morte me assombrar, a tua graça me acolherá. Misericórdia e compaixão todos os dias me acompanharão. Para sempre eu morarei na eternidade onde estás. Yeah. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor,
Projeto Sola com vocês, uma alegria estar com eles aqui. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Estamos de volta com o nosso Mais Música e agora eu quero convidar você a acompanhar o nosso quadro Stories, onde a gente sempre fala alguma curiosidade ou alguma novidade, alguma informação sobre a história da música cristã brasileira. E quem vai trazer o assunto hoje é o Renato Marinoni, do IACA Brasil. Fica ligado. Olá pessoal do Mais Música, aqui é Renato Marinoni mais uma vez, tendo a alegria de falar com vocês, com meu amigo Fábio Sampaio e os queridos Guilherme Amarino, Guilherme Andrade. Um abraço para os três. E hoje eu estou aqui para falar sobre o surgimento das comunidades, onde surgiram as chamadas canções congregacionais, ou, como o nome diz, louvor comunitário. Essas comunidades, surgidas principalmente no começo dos anos 1980, foram igrejas, comunidades de fé, que surgiram a partir de outras denominações mais históricas, mais conservadoras. Essas comunidades romperam com as suas antigas denominações, em sua maioria para adotar um estilo de culto mais livre, o chamado culto renovado, que estava amplamente ligada com o tipo de música que se cantava e que se canta nessas comunidades e o tipo de movimento da liturgia. Essas comunidades refletiram muito o estilo Vineyard, vindo dos Estados Unidos, que é um movimento tipicamente carismático de louvor congregacional, com forte ênfase na pessoa do Espírito Santo e no agir do Espírito Santo durante o culto. Por isso, eles adotam uma chamada liturgia livre, debaixo do que eles chamam de mover do Espírito Santo. Aqui no Brasil, a maior parte dos louvores comunitários surgiram dentro de comunidades carismáticas, ligadas a figuras históricas como Ademar de Campos, Azafe Borba, o Ministério Coinonia de Louvor e o Bené Gomes, e tantas outras iniciativas e comunidades, como as comunidades do Rio de Janeiro e tantas outras espalhadas pelo Brasil. É muito interessante porque hoje, nós olhando para trás, conseguimos perceber essas características e fazer uma leitura de como essas características carismáticas influenciaram não só as comunidades, mas todas as denominações do Brasil, inclusive as denominações mais históricas. Eu tenho certeza que os Guilhermes vão poder conversar bastante com o Fábio sobre isso, porque eles manjam muito desse assunto. Um grande abraço e até a próxima. Grande Renato Marinoni, é um prazer sempre que ele está aqui com a gente. Tem semana que é o Ramon Torres e tem semana que será o Renato Marinoni, sempre trazendo conteúdo importante, interessante sobre a história da música cristã brasileira. E esse tema de hoje, né, que o Renato trouxe pra gente, sobre o louvor congregacional, como a gente chama hoje, né, que iniciou com as comunidades, é muito interessante ver esse movimento, né, às vezes igrejas ou instituições de tradições diferentes trocam experiências com o passar do tempo, e as igrejas vão adquirindo sempre um tempero vindo talvez de outras igrejas ou outras denominações. E a gente, voltando aqui para nossa conversa, eu sei que vocês dois são não só ativos, mas são ministros mesmo, assim, na igreja de vocês, né? O Andrade é pastor lá na IP Alpha, o Yamarino é teólogo também, né? Então, eu sei que esse é um tema que vocês desenvolvem muito no dia a dia. O Yamarino tem feito alguns vídeos, eu tenho acompanhado no Instagram, falando sobre liturgia e tudo mais. Então, eu acho muito interessante que a gente traga para a nossa conversa um olhar contemporâneo, como é que tem sido a relação de vocês com a música congregacional contemporânea, onde o Sola entra nesse patchwork aí, e onde vocês se enxergam com tudo isso, tendo como pano de fundo isso que a gente acabou de ouvir do Renato. Então, fiquem à vontade. Quem quer falar primeiro? Cara, nós que somos de igreja histórica, nós subscrevemos os documentos que unem, que legaram a nossa confessionalidade, né? Uma das coisas que a gente tem dentro da IPB é o que nós chamamos de princípio regulador do culto. O princípio regulador do culto é a ideia básica, a noção básica de que nós não criamos a religião, né? Mas nós recebemos a revelação da religião verdadeira. Ou seja, o que deve ser feito no culto
não é nada senão aquelas coisas, aquelas atividades prescritas na Escritura Sagrada. Então, nesse sentido, não há espaço para criatividade. Eu não posso criar um outro tipo de ritual cultico que não aqueles que o próprio Deus já pré-definiu, né? Então, Deus prescreve a forma como Ele quer ser adorado. E dentro do princípio regulador do culto, a gente tem algumas atividades, que são atividades que nós chamamos de atividades litúrgicas. Pregação, oração, sacramentos. E uma das atividades é o louvor. Então, o cristão ele tem que cantar. Agora, o que a gente faz com essa informação? Que tipo de música a gente tem que cantar? Como que nós devemos cantar? Qual tipo de instrumento que a gente tem que utilizar? E aí todas essas questões envolvendo essa dimensão musical de um povo que foi chamado por Deus, convidado por Deus a cantar, ele precisa se relacionar com isso agora, né? Com todas as situações advindas dessa noção. E eu acho, sim, que, do ponto de vista litúrgico, um ponto que, para mim, ele é crucial quando a gente está falando de música, é que toda atividade litúrgica, ela pode dar acesso às pessoas, ela pode ser convidativa, ela pode incluir pessoas, ela pode inibir pessoas. Okay? Então, tem pessoas que são mais tradicionais, assim, do ponto de vista estético, e aí defende uma ideia mais antiga da igreja. E aí eu fico perguntando, para que ponto a gente tem que voltar? A gente tem que voltar lá para o século VIII, com aquela arquitetura gótica, com o canto gregoriano e tal. Você consegue acompanhar um coral cantando um canto gregoriano? Não consigo cantar junto com um coral cantando um canto gregoriano. Então, e essa atitude, ela está me dando acesso à participação do culto? Ou ela está inibindo a minha participação do culto? Eu estou assistindo apenas o culto. Então essa é uma discussão que nos Estados Unidos já acontece há algum tempo, mas aqui no Brasil, essas discussões sobre liturgia, sobre o que é o culto, elas estavam muito circunscritas à liderança apenas. E a gente tem tentado fazer esse trabalho de educação para que o membro ele tenha plena consciência do que é o culto. Que o culto, a liturgia não é apenas uma programação, o culto, o ajuntamento solene não é apenas um modus operandi de uma comunidade, sabe? A gente aqui é um clube e a gente tem reuniões. Não. O culto ao Deus vivo, pode dar uma definição aí de culto, você que gosta dessas coisas. Acho que o culto é o chamado de Deus aos seus filhos, à sua igreja, a adorar. Então Deus convoca o culto para que a igreja responda a essa adoração que Deus está convocando, né? Então, essa resposta, a ação de Deus e a resposta humana. Acho que a melhor definição de culto, assim, se olhar dentre os teólogos que foram elaborando isso, talvez seja a melhor. Assim. Uma coisa importante a gente falar no meio disso a gente tem um movimento de música congregacional, a gente tem um movimento de músicas que tentam envolver a igreja em cantar sobre o nosso Deus, cantar sobre o que Ele fez, cantar sobre os passos de fé, a nossa entrega. Então, tudo que a gente faz em reflexo a essa ação de Deus prévia. Então, Deus agindo na nossa vida, por isso cantamos. Então, se observar, nas Escrituras você tem o Êxodo 15 como um exemplo clássico disso. Deus libertou o povo. Hino, né? A primeira vez que você tem lá a igreja cantando, ou o povo de Deus cantando. Então, Moisés e Miriam começam a cantar, o povo todo começa a cantar junto. Respondendo o quê? O que Deus tinha feito. O que Deus tinha feito? Libertado eles da escravidão. E por isso eles cantam. Grande é o nosso Deus, Ele fez grandes coisas. Sabe? Não há Deus como o nosso Deus. Isso é interessante, porque todos os movimentos ao longo das eras, até aqui, começam a refletir isso. Por que João Calvino, Luiz Bourgeois, Guilherme Farel, próprio Martinho Lutero, quiseram colocar música dentro da igreja? Porque é um movimento de resposta, que ensina a congregação, que faz com que a congregação participe. Fugindo de liturgias, uma liturgia católica, que inibia as pessoas, como o Gui falou, a pessoa não entendia o que estava acontecendo ali, a pessoa ia lá participar do rito e era o rito que a capacitava para ter uma relação com Deus. Não, Cristo é o nosso mediador.
E o que a gente faz no culto ressalta isso. Então uma pessoa que está ali participando de um cântico congregacional, como a gente tem hoje, o Marinoni falou muito bem, são ideias que surgem a partir de um reflexo de uma ação prévia de Deus, para que a gente cante o que Deus fez, cante quem Deus é, cante quem nós somos, cante talvez algo que nós queremos dizer a Deus, uma oração de contrição, uma vontade de entrega, por exemplo, um compromisso que vamos ter na missão que Ele nos enviou. Tudo isso é muito importante, sabe? E nesse sentido, a influência desse movimento de louvor e adoração mais contemporâneo, ele é extremamente bem-vindo nesse sentido da acessibilidade, nesse sentido de facilitar a participação do público, do povo, né? Então, até para as igrejas históricas, assim, eu entendo isso como um movimento de Deus mesmo, espiritual, assim, né? Então, é uma influência muito positiva e muito bem-vinda. E eu acho muito interessante, sensacional essa conversa. Para mim, a gente podia fazer o programa só sobre esse tema. Um aspecto que eu acho muito curioso é que a gente tem vivido hoje um momento onde existe aquela crítica contundente ou repetitiva em relação à estética vigente no louvor congregacional, que é o famoso worship. Hoje se fala muito sobre isso, porque, sei lá, as críticas são diversas, porque esteticamente ou musicalmente é pobre, ou não é brasileiro, ou é um constante viver de versões, e por aí vai a crítica em relação ao worship. Mas, ao mesmo tempo, na história da música cristã brasileira, a gente sempre viveu de ciclos. Sempre teve aquele momento onde a gente se alimentou muito de coisas vindas de fora. Isso, inclusive, se a gente for pensar no evangelicalismo brasileiro, ele começou com gente vindo de fora, então isso faz parte do ethos da igreja evangélica brasileira. Em certos momentos, a gente começou a produzir, muita produção local, e o que o Renato nos conta reforça essa ideia. A gente teve um período na história onde nós produzimos, como igrejas brasileiras, começamos a produzir canções, né? Começamos a preencher o nosso cancioneiro com coisas nossas. E aí, de tempos em tempos isso acontece, a gente chega lá nos anos 90, a gente tem aquele período também grande, onde a influência principal era do Hosanna Music. Toda a igreja queria ter um baterista que soubesse tocar salsa e um trio de metais. Isso fez parte Tinha que ter isso, né? Slap. Slap, né? Um baixista que soubesse swingar, aquela coisa bem... e aí depois a gente tem um período onde a gente começa a produzir de novo, e aí a gente tem então, onde a gente está hoje, um pouco antes, né, de onde a gente está hoje, ali 2002, 2015, uma influência muito forte da Austrália e de outros estilos musicais, como a Bethel, Jesus Culture, esses estilos que... mais um estilo britânico. Exatamente, aquela coisa... Aquela música mais, eu costumo dizer, que tem uma influência de New Age, que a gente não se dá conta, que é aquele pad constante, aquela ambientação. Não, por mais que o worship monopolizou assim, o delay, as ambiências, assim, mas isso é total post-rock, né? Sim. Várias bandas de post-rock fazem isso já há muito tempo. Eu brinco, né? Que quem diria nos anos 80 que o estilo musical da igreja mundial nos anos 2000 seria U2? Ninguém previa isso. Ninguém iria prever isso, né? Mas então a gente chega onde a gente está hoje, né? Eu chamo de worship 2.0. Porque agora a gente já está produzindo o nosso worship, né? Já não é mais tanta versão, ainda tem versões, mas já existe uma produção local muito grande desse estilo. Entretanto, e é aí que é o ponto que eu quero chegar, e é algo que eu tenho falado muito, a gente está começando a ver uma produção local das igrejas. As igrejas estão começando a produzir suas canções de novo, a partir das suas vivências. Né? As canções ganham a sua e aqui eu não vou entrar na qualidade teológica delas, perfeito. Mas a gente tem voltado a esse momento onde as igrejas estão cantando aquilo que estão vivendo, ou aquilo que estão experimentando, aquilo que estão aprendendo. Como é que vocês têm visto isso na experiência de vocês na igreja local? Porque eu sei que vocês compõem para o Projeto Sola, mas eu imagino que vocês também compõem para a igreja. Sim. Como é que é isso? Então, a IP Alpha, ela tem uma intenção, e isso já começou a acontecer, de lançar as próprias canções. Né? E isso acontece de duas formas.
canções que são compostas, naipe alfa, e versões de hinos. Então, hinos que já são tradicionais, mas às vezes por conta da distância estética, eles caíram em desuso. Então a gente tenta fazer um trabalho de revitalização e de contemporaneização. Contextualização, vamos deixar assim. Contextualização musical. Para a gente poder voltar a cantá-los assim, e conseguir acessar o maior número de pessoas possível. Então a gente faz isso no YouTube e tal, você pode procurar aí. E há um claro interesse em compor canções que façam parte da vida da igreja, né? Então hoje a gente já tem uma porcentagem grande, assim, uns 30% das canções do nosso cancioneiro que são produções nossas, da IP Alfa. E tem sido interessante que a gente recebe muitos vídeos de outras igrejas reproduzindo as canções. A gente recebe muito testemunho, muita gente pedindo playback, pedindo multitrack para cantar e tal, tanto os hinos quanto as nossas próprias canções. Então é uma alegria muito grande assim, saber que como igreja nós estamos servindo outros irmãos em outros lugares. Eu acho que nesse tema seria um bom momento pra gente ouvir alguma canção de vocês. E eu queria saber o que vocês poderiam cantar pra gente agora. Porque a gente já falou do primeiro disco, Sim. Já falamos do 500, eu não sei se agora vocês querem ir mais à frente. Podemos cantar uma canção do... Vamos fazer Dom-me Litúrgico. Dom-me Litúrgico? Pode ser Eterno Lar. Beleza. Certo? Eterno Lar, Projeto Sola. Quando o coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Pra ver o Pai, olhe para o Filho, Deus que se revelou a nós. A vida eterna já nos deu, a alegria e paz começam aqui. Pra si um povo escolheu, andemos para o encontrar. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo no seu amor. Quando o coração estiver aflito, se lembre do que Ele fez. Tudo que criou e sustenta, pelo poder da sua mão, nos estendeu a adoção. Somos filhos da aliança eterna. Na morte, na ressurreição, unidos somos no Senhor. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo no seu amor.
coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Como é legal a gente poder ouvir uma música com uma letra tão profunda, que mexe com a gente, que inspira o nosso coração. E eu quero aproveitar esse momento para convidar você a acompanhar esse nosso quadro, que é sobre novos artistas. A gente aqui do Mais Música quer ser uma plataforma para divulgar novos talentos, cantores e bandas que às vezes não encontram outro lugar para divulgar o seu trabalho. Então quero convidar você agora a conhecer o Samuel Nóbrega. Meu melhor amigo tem um nome. Meu melhor amigo tem um nome. Meu melhor amigo tem um nome. E o nome dele é Jesus. Mais uma vez. Meu melhor amigo tem um nome. Meu melhor amigo tem um nome. Meu melhor amigo tem um nome. E o nome dele é Jesus. Ele traz paz, perdão e amor, Filho de Deus e Salvador. É um amigão, aqui e agora, conto com ele a qualquer hora. Meu melhor amigo tem um nome. E o nome dele é Jesus. Ele traz paz, perdão e amor, Filho de Deus e Salvador. É um amigão, aqui e agora, conto com ele a qualquer hora. Meu melhor amigo tem um nome, canta aí! E o nome dele é Jesus. E o nome dele é Jesus. E o nome dele é Jesus. Pam, pam, parararam. Samuel Nóbrega para vocês. Espero que em breve ele esteja aqui para a gente bater um papo também. E se você é um novo artista, tem um projeto, quer divulgar ele aqui no Mais Música, é só entrar em contato pelo maismusica@ippinheiros.org.br. Vai ser um prazer divulgar o seu trabalho. Voltando aqui para nossa conversa, eu sei que vocês já são experientes, já tem aí uma estrada significativa, mas se a gente for olhar assim por anos de vida, né? Vocês têm 5 anos. Então, podemos dizer que vocês são artistas novos. O que é muito bacana ver toda essa jornada que vocês já desenvolveram e a distância que vocês já alcançaram com tão pouco tempo de vida. Como é que no olhar de vocês, eu sei que vocês tinham projetos antes, como é que é no olhar de vocês, ou melhor, como é que foi na experiência de vocês nascer já no momento digital, né? Ainda a gente não tinha as plataformas como tem hoje, acho que só tinha o iTunes, se eu não me engano. E como é que foi essa jornada de vocês? Começaram com um arquivo para a galera baixar, mas rapidamente vocês já migraram ali no single, já tinha as plataformas, eu não lembro agora, a gente já tinha as plataformas. E hoje vocês são uma banda independente, é um projeto independente, o que é algo curioso, muito interessante de ser falado, mas que conseguiram aí um desenvolvimento e um crescimento muito significativo. Como é que vocês enxergam essa jornada de vocês hoje, né? 5 anos depois, vocês produzem bastante, vocês são um projeto que acabaram de terminar uma produção de 12 canções, né? Eu sei que tem coisas novas aí sendo produzidas, né? Estão com um mistério aí com o lançamento que eles vão fazer. Mas como é que é no olhar de vocês essa jornada de 5 anos? Então eu vou falar dos 5 anos e depois você fala do volume de produção. Tá bom. Na verdade, vou fazer o seguinte, vou falar sobre a gente ser independente e aí você fala sobre os 5 anos e o volume de produção. Cara, a gente ostenta isso com muito orgulho, assim, o fato de ser totalmente independente. Tem muita gente que diz que é independente, mas é independente da produção, mas depende disso para distribuição e tal.
Não, a gente é totalmente independente, assim, tanto nas composições, então a gente não grava música de ninguém, e a gente não grava versão, enfim, todas as composições próprias. A gente mesmo que arranja, grava, produz, edita, mixa, masteriza, manda para plataforma, a gente faz capa, escolhemos tudo, assim, tudo. A gente mexe no nosso Instagram. Estampa de camiseta, Instagram, mídia social, tudo, né? Administração disso depois, das músicas nas plataformas. E a gente, não foi por falta de opção, a gente já teve alguns convites, assim, de gravadoras, de agregadoras, de label e tal, algumas propostas até boas, assim. Mas a gente não encara o Sola como uma banda. Para nós, o Sola é uma causa. E como causa, o Sola, se nós fôssemos uma banda, nós diríamos que a gente tem 4 membros ali. Mas sendo uma causa, o Sola não é feito só das pessoas que tocam. O projeto Sola somos nós que tocamos e compomos. São nossas famílias que investem a gente, né, a nossa ausência nas viagens e tudo mais. Os nossos amigos que nos suportam em oração, em todo tipo de ajuda. E mais do que isso, o Sola é o nosso público. Porque o nosso público não é um grupo de fãs, assim. Eles são parte considerável do que o Sola é. Assim. Então a glória do Sola é o nosso público. Porque sendo independente, a gente consegue manter uma relação muito amistosa e muito familiar com o nosso público. Então nós tratamos o nosso público não como consumidores, a gente trata o nosso público como parte da causa. E eu acho que o nosso público entende isso, e sente esse carinho, e sente que é da família também, porque a gente nunca fez uma campanha de lançamento com dinheiro, sabe? Quem levou o Sola aonde ele está foi o público. É isso, cara, ouve isso. É um amigo como você e fala, cara, você conhece isso? Então, o nosso público se sente parte dessa causa. Então, a gente pretende manter-se, manter a nossa carreira independente. E acho que isso vai de encontro com o volume de produção, né? Você falou, a gente estava comentando, vocês produzem coisa pra caramba e tal. Eu acho que Sola, desde o começo, foi sempre uma sensibilidade entre o que é natural a gente produzir e o que é intencional. Então a gente sempre caminha entre esses dois universos. O que é natural? Produzir um álbum sobre a Reforma Protestante, nos 500 anos da Reforma Protestante, foi algo que veio meio assim, a gente precisa fazer isso. Que foi uma decisão mais natural nossa, foi uma decisão que a gente falava assim, nós somos uma banda, nós temos isso, é isso que gostamos, o público nosso gosta disso também, temos falado bastante disso, sentimos que há uma necessidade de falar disso nas canções, de usar essa pedagogia através da música e tal, e outras formas intencionais disso. Peraí, talvez seja muito bom a igreja ter acesso às estações litúrgicas, que foi um disco bem intencional nosso, uma proposta intencional, de a gente perceber, nossa, isso faz muita diferença para as músicas dentro da igreja, para o direcionamento dos cultos, para o direcionamento da vida comunitária, da vida privada, de como isso eu estava fazendo o calendário litúrgico. Os nossos devocionais em casa são baseados no calendário litúrgico. E então a gente decidiu. Eu acho que a produção ela vem de encontro nessa sensibilidade do que é natural, do que acaba sendo simplesmente a toada de trabalho ordinário de uma banda mesmo, e as proposições pedagógicas assim que a gente tenta atingir, ideais assim através do trabalho do Sola. É um trabalho essencialmente didático também. E isso é interessante falar, porque o Sola não é simplesmente uma banda que vai produzir canções de acordo com os ventos do mercado. É lógico que a gente tem uma sensibilidade estética, isso é
muito importante pra gente. A gente vai pensar numa produção que vai ter uma entrada. Vai ser atrativo para as pessoas, vai ser interessante e tal. Não vai fazer uma coisa completamente fora disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente acredita muito no poder pedagógico da música, no poder de ensinar as escrituras, ensinar a doutrina, ensinar talvez coisas que não são compreendidas de outra forma. Eu creio muito que o artista ele é isso, ele olha a realidade, vê aquilo que está ali fora, interpreta isso e apresenta de novo para o povo no intuito de servir. E isso é sempre algo que tá na gente, quando a gente compõe uma música e vai produzindo. Esse é o ponto. O Sola nunca lança uma música pela música. Ah, compôs, é bonita, vamos lançar. Não. Sempre tem um arcabouço, sempre tem um pano de fundo filosófico, um pano de fundo ideológico. É sempre assim. Ela sempre carrega muito significado, sabe? Nunca é só um produto. A gente sempre pensa assim. Eu acho que isso é muito, muito interessante porque enriquece muito cada lançamento, né? Cada lançamento tem uma história, tem um significado por trás, tem um background ali que torna a música muito mais rica do que só a música. Isso. E sabe o que é interessante? Que essa história, esse background, não é uma realidade sintética, etérea. Não é uma coisa que acontece no campo da ideia. Não, é o chão da história mesmo, é a realidade de verdade. Então a gente batiza com lágrima, com sangue, com sofrimento as nossas músicas. Que falam de sofrimento são porque a gente sofreu. São reais, de verdade, assim, sabe? Não vamos nem começar a falar de sofrimento aqui, porque... Mas assim, a gente é sempre muito honesto com a gente mesmo e com a música. Mas eu concordo 100% com o que você falou, né? O artista é aquele cara que sintetiza a vida e bota pra fora em forma de arte. Isso. Né? Pode ser poesia, melodia, e é exatamente isso. As pessoas costumam achar que o artista é uma entidade superior, e aí no meio evangélico a gente acha que o artista é um cara que tá mais perto de Deus, né? Mas não, ele tá nos mesmos dramas, nos mesmos dilemas. A diferença é que ele tem esse talento. Ele vê o que está acontecendo ao redor e transforma aquilo numa obra de arte. E eu acho fascinante isso. E no contexto da igreja, isso se torna mais fascinante porque a gente pode ouvir o grito da igreja. Né? Pode ouvir aquilo que a igreja está clamando, ou está professando, ou está vivendo, ou está sofrendo, ou está ansiando. Ou às vezes precisa ser confrontada. Ou precisa ser confrontada. Então, fica aqui, nesse momento, o nosso incentivo à igreja local. Você que é músico de uma igreja, você que compõe, você que não se vê, não vê como que você pode, com o seu talento, agregar a sua comunidade. Aqui a gente deixa o nosso incentivo. Componha para a sua igreja. Faça com que a sua igreja cante a sua igreja. Né? De uma forma que aquelas canções tenham a identidade e a personalidade da sua comunidade. Você vai perceber como a sua igreja vai interagir com essas canções de uma forma muito mais intensa. E a gente está indo para o final, e eu queria perguntar para vocês que música vocês trazem para a gente agora. A última música que a gente lançou, pode ser? Tua Obra em Nós? Obra em Nós. Pode ser. Então fiquem agora com Tua Obra em Nós. Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. Que o meu andar em tua verdade, a expressão do Filho faz crescer em mim.
mais direção e pra tua igreja servir, ver tua face no meu irmão, contemplar tua obra em nós e até o fim permanecer em teu amor. E assim a gente encerra o nosso Mais Música de hoje com essa canção Tua Obra em Nós, do Projeto Sola. Gurizada, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu me sinto muito honrado, muito feliz pelo papo. Eu gostei demais pela música. Espero que vocês em casa tenham gostado muito também. O Mais Música quer ser essa plataforma de possibilitar esse diálogo e esse debate mesmo sobre esses temas que a gente vivencia na nossa igreja, mas a gente não fala muito sobre isso, né? Parece que é uma coisa meio que vai no automático. Então, deixo também aqui meu convite, se você quiser ser um apoiador do Mais Música, é só entrar em contato pelo e-mail maismusica@ipinheiros.org.br e a gente vai certamente encontrar maneiras que você pode ajudar o nosso programa. Gurizada, como é que a galera encontra vocês? Você que não conhece ou não segue ainda, como é que a galera encontra vocês? Em todas as plataformas, em todas as redes sociais, acho que é Projeto Sola, né? Tudo, Instagram, Facebook, aí nas redes de streaming digital, seja Spotify, Deezer, Amazon, Apple, TikTok. Não tá aqui não. Resso, né, que é a nova plataforma. Ah, é? Eu não sei. Eu só fico sabendo das coisas com um lag de 5 anos, assim, geralmente. Então ele tá começando a usar agora Spotify. Instagram, por exemplo. Instagram, agora que eu tô ativo. E se quiserem encontrar pessoalmente vocês no Instagram, como é que faz? O Guilherme Andrade, no Instagram, @o Guilherme Andrade. E eu sou Gui Amarino. Gui Amarino. E eu sei que vocês têm um anúncio aí de uma novidade, né? Tem. É sábado agora e segunda-feira, dia 7, lançaremos às 8 da noite um vídeo. No YouTube. Então no YouTube. Você vai lá. Mistério. Segunda-feira, então, dia 7 de dezembro, e é um negócio às assim, 8 horas. 20 Só horas. às 8 da noite. É exibição única. Vai passar uma vez e vai sair do ar. Quem viu, quem não viu, Exatamente. perdeu. Ai, meu pai. Então, ó, segunda-feira. É um vídeo só. Segunda-feira. É longo? É curto? É um vídeo longo, Tá, levemente então, longo. Segunda-feira, Prepara aí, faz às pipoca. 20 horas. Segunda-feira, às 20 horas. 8 da noite. 8, não, a data é 7 do 12. 7 de dezembro, 7 do 12 de 2020. Exato. Tem um especial aí do Projeto Sola, você não pode perder. E assim a gente encerra o nosso Mais Música. Espero que tenha sido tão legal para vocês como foi pra gente aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe a todos e até semana que vem.